Fala mestre, beleza? No vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre roteamento, né, sobre navegação dentro do Next. A gente vai entender ali o que é o App Router, né, que é o que a gente vai estar utilizando. No Next hoje nós temos o App Router e o Pages Router, que são navegadores um pouco diferentes, mas a ideia ali, o fundamento é o mesmo, tá? Então nesse vídeo a gente vai abordar esse fundamento, entender como que funciona, né, a estrutura ali de organização de páginas, para nas próximas aulas a gente conseguir elaborar mais em cima desse assunto, tá certo? Então, antes da gente ir pro vídeo, né, eu gostaria de pedir aí que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e também clique no sininho, né, pro YouTube te manter atualizado aí dos nossos conteúdos e também, é claro, né, seguir a gente nas nossas redes, que os links estarão todos aí na descrição, beleza? Então, meu nome é Jans, eu sou desenvolvedor aqui na Mestres e vamos lá para mais um conteúdo. Bom, então aqui no projeto, né, o que eu fiz foi apagar os conteúdos que ele tinha gerado aqui para mim quando eu criei o projeto. Então eu limpei aqui o diretório app, deixei só o arquivo page.tsx e o layout.tsx. Esse layout ele gera para mim sempre, mas o importante aqui vai ser o page.tsx, tá? Eu limpei a função, né, o conteúdo que tinha aqui, deixei só um retorno mesmo com um H1, né, a função home, né, a componente home que retorna um H1, certo? E basicamente é isso, tá? Então a gente vai estar falando hoje só sobre esse arquivo page.tsx, a questão do layout a gente vai falar provavelmente no próximo vídeo, que aí entra layout, template, que são os conteúdos um pouco mais relacionados, tá? Então, o que acontece? Se eu vier aqui no meu navegador, a gente vai ver que ele renderizou aqui, né, um hello from home, né? Eu estou aqui no localhost 3000, tá? Então, o servidor, ele está executando, aqui no VS Code, né? Eu rodei o npm run dev, né? Ele rodou o projeto e a gente está exibindo lá um hello from home, né? Que é o que está sendo exibido aqui. Então, com isso, né? Aí vem a pergunta, né? Como que eu faço para criar páginas diferentes, né? Redirecionar esse usuário meu para locais diferentes? E aqui no Next, né? Tanto no App Router quanto no Pages Router, isso funciona com uma arquitetura de arquivos, né? O File System Structure, né? Então ele vai pegar a estrutura do File System, né? A estrutura do diretório. Então, se aqui no diretório app eu criar um novo diretório, né? Uma nova pasta aqui, chamada, vamos chamar isso aqui de detalhes, tá? Details. Ficou uma crase ali, certo? E aqui dentro de details eu vou criar um novo arquivo chamado pages.tsx. Esse TSX, né, porque a gente está usando TypeScript, né, se fosse JavaScript seria, né, JSX, mas é só detalhe mesmo de arquivo, tá? O importante aqui é o nome do arquivo, então o nome do arquivo é pages. Então aqui eu vou criar um componente, eu vou até copiar aqui, ó, o que a gente tem, que foi criado no home, eu vou mudar o nome da função para details, e vai ser um hello from details, certo? Salvando isso aqui, se eu voltar lá no navegador, eu vou conseguir agora acessar essa minha rota, né? Essa nova página que eu criei. Então, se eu acessar aqui localhost 3000/details e dar um enter, ele vai carregar aqui para mim ele deu, né, uma página não encontrada. Tá? Então, vamos ver lá o que aconteceu. Aqui no projeto, por aqui, tá tudo certo. Na verdade, não tá certo, né? Porque eu chamei de pages.tsx. Olha os detalhes, né? Eu vou renomear, então, para page, tá? E eu vou deixar isso aqui no vídeo para vocês realmente verem que aqui o nome das coisas importam, tá? Então, é muito importante porque esse nome, né? O nome de details que eu dei aqui pro diretório é o nome que vai aparecer lá na URL, né? No navegador. Então, é o que vai ficar exposto publicamente, né? Então, se eu voltar aqui agora, ele já carregou, né? O hello from details. E, então, se eu, por exemplo, eu for acessar aqui details barra teste, essa rota não existe, né? Ele carregou aqui um page could not be found, né? Essa página de erro, né? O erro not found, a gente consegue também personalizar ela, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui. Na verdade, vamos deixar esse not found para o final, tá?
Só quero mesmo mostrar com mais detalhe essa questão do funcionamento das rotas, tá? Mas a ideia fundamentalmente é essa. A gente vai fazer aqui agora o alinhamento desses diretórios, né? Então, se eu quero, por exemplo, acessar um barra details, e aqui a criatividade, assim, enfim, as rotas você vai criar de acordo com a sua necessidade, né? Mas, por exemplo, dentro de details eu quero ter uma nova rota aqui que eu vou chamar ela de user. E dentro de user eu vou criar um novo arquivo chamado page.tsx, tá? Então aqui dentro de page ele vai retornar, né, uma componente aí e vai ser a user details, né? User details, hello from user details. Hello from user details, tá? Então o que feito isso, né? A gente pode vir aqui no browser, acessei barra details, né? Barra user, foi isso? Isso, olha lá, hello from user details. Então dessa forma eu consigo, né? Ir criando as rotas, né? As rotas que eu quero liberar para os usuários e definindo, né, os conteúdos que serão retornados, tá? Então, detalhe aqui, se eu criar um diretório sem o arquivo page.tsx, ele não vai ser um diretório acessível publicamente, tá? Então, nesse diretório eu posso manter coisas como imagens, ou que na verdade imagem a gente coloca em public, né? Mas coisas como CSS, né? Ou até próprios arquivos, próprios componentes, né? Que a gente vai querer usar ali na nossa estrutura, eu posso manter ele aqui. E aí, se é uma questão de boa prática ou não, se é uma questão do ponto de vista de arquitetura, né, bom ou não, trazer para cá, para dentro de app, esses. Na verdade, ter esses diretórios sem uma página relacionada, né, e não ter isso em outro lugar, aí já é outra conversa, é outro papo, né, aí já vira arquitetura e a gente poderia ficar horas e horas falando só sobre isso, tá? Mas o fato é que se o diretório não tem um arquivo page.tsx, o arquivo page, né, pode ser tsx, jsx, enfim, se não tem esse arquivo page, ele não vai ser acessível publicamente, tá? Então, dessa forma, né, eu posso criar dentro de app, eu posso criar aqui outros diretórios, né? Então eu posso criar aqui, por exemplo, product. E aqui dentro de produto eu vou ter aqui uma página relacionada, né, a essa rota. Então aqui eu chamo page tsx, esse arquivo, né, como todos os outros, retorna um componente. Então aqui eu vou retornar a componente product, vai ser um hello from product. Certo? Se eu salvo isso aqui e navego agora localhost 3000/product, ele vai me retornar aqui um hello from product, né, que foi aquela componente que a gente definiu, tá? Então, dessa forma, né, eu vou criar aqui um outro diretório chamado imagens não, né? Vou chamar de CSS, tá? Sem nenhum arquivo page dentro, tá? Então, se eu fizer isso aqui no browser, né, eu vou acessar localhost 3000/CSS. Vai me retornar aqui que essa página não pode ser encontrada, tá? Porque não tem um arquivo page lá dentro, beleza? Então, feito isso, agora falando daquele not found, né? O que a gente pode fazer? Aqui na raiz do diretório app, eu posso criar aqui um novo arquivo, chamar ele de not-found, né? .tsx, e isso aqui vai ser um componente, tá? Então, uma componente como as páginas, né? Só que eu vou chamar ela aqui ao invés de product, eu vou chamar de not found. E aqui no H1 eu vou só trocar o texto aqui, né? Que vai ser um 404, página não encontrada. Certo? E se eu salvo isso aqui e a gente voltar lá no navegador, quando eu tentar acessar o /CSS, aqui está uma página em branco, e isso está errado, né? Era para ter o nosso H1 aqui. Eu salvei. Ele está reclamando. Não, agora compilou. Isso, é que estava compilando ainda. Ou eu não tinha salvado. Mas o fato é que quando eu tentei acessar, né, localhost 3000/CSS,
ele me retornou uma página not found personalizada, tá? E foi o que eu criei aqui, tá? Então a gente consegue, né, personalizar essas páginas not found e personalizar muitas outras coisas que a gente vai estar vendo aí no futuro, mas por enquanto eu só quero deixar bem claro aqui essa estrutura das rotas que a gente cria através da estrutura do diretório, tá? Então nas próximas aulas a gente vai falar de layout, template, dos erros, né? O not found a gente já falou hoje, então vai ter muito detalhe aí, então vai ter muito mais conteúdo aí, beleza? Então para essa aula é isso, tá? Eu espero aí que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.